Primeiro, eu quero trazer algumas informações e talvez curiosidades para despertar sua mente aqui nesta manhã. Primeiro, todos nós somos informados que Lucas, que escreveu, vou chamar isto de 2 evangelhos, ou vou chamar a continuação do seu evangelho, sua primeira parte e sua segunda parte. A primeira parte é chamada de evangelho, a segunda é chamada de Atos, mas é a continuação, porque se trata de escrever minuciosamente para a mesma pessoa. Ele estava escrevendo a Teófilo. Então, a primeira e a segunda parte. E todos nós sabemos que Lucas, ele não foi um dos apóstolos. Ele não conviveu com Jesus. Ele escreveu por informações. E Lucas não era judeu. Ele era um grego que vivia na Antioquia e é um dos convertidos do apóstolo São Paulo em uma das suas pregações. Eu estou dando alguns detalhes. Paulo também não conviveu com Jesus. Ele era filho de judeu, descendente da tribo de Benjamim, mas nasceu na Turquia, na cidade de Tarso. Por isso ele é chamado Saulo de Tarso. Ele nasceu na Turquia, que hoje faz parte também, não é? Está lá na Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas da Ásia. Eu quero só salientar que, apesar de Pedro, Mateus, Tiago, Lucas, João, André, Filipe e outros, o mensageiro para a primeira era e destinado aos gentios não foi Pedro e não foi nenhum dos apóstolos, foi Paulo. E Paulo é o exemplo para todo verdadeiro ministro. Um domínio completo da palavra, uma demonstração do poder de Deus na pregação do Evangelho e um ministério vindicado. Eu quero deixar isto bem pontuado. E vou abrir já um leque dizendo que quem ama Paulo, e não era todos que o amavam, começando pela própria igreja, que nunca o recebeu, e nunca foi bem quisto, mesmo ele fazendo muito mais do que os apóstolos. Ele chega a dizer que fez muito mais do que os mais excelentes apóstolos. Mesmo assim, a igreja de Jerusalém tinha sempre um pé atrás com Paulo. Eu gosto de Paulo porque ele não dependia, isso é uma coisa impressionante, ele não dependia do apoio, da admiração de ninguém. Ele diz assim abertamente: pela graça de Deus sou o que sou. Ele realizou muito mais do que todos os que foram apóstolos, que conviveram com Cristo. Eu não sei se eu posso usar esse termo, que não captaram a visão. A gente precisa de notar que o aprendizado não se vem apenas da didática, daquilo que você lê. Mas o aprendizado, às vezes, é muito mais importante com o comportamento. Com coisas que parece que ficam nas entrelinhas, que nem são ditas por palavras. Então, a gente parece que percebe a habilidade de Paulo em compreender isto e a falta de compreensão da própria igreja, dos próprios homens que conviveram com Cristo, que nunca conseguiram fechar na sua mente realmente o propósito da vinda do Senhor aqui na terra. Aliás, esta é uma coisa que norteia a vida da maioria dos apóstolos, porque quando Jesus fala da sua morte, eles não sabiam nada.
Quando Jesus fala que vai voltar para o Pai, eles não entendiam nada. Quando Jesus falava da vinda como Espírito, eles não entendiam nada. Então eu praticamente paro para pensar que eles não entendiam nem os ensinamentos de Cristo. Quando Cristo multiplicou pães, eles não entendiam. Quando Cristo acalmou a tempestade, eles não entendiam. E às vezes paro para pensar assim, o que é que eles entenderam mesmo? E eu fico parado assim, implicado, porque Cristo escolhe 12 pessoas que a gente vai chegar a uma conclusão, como diz o doutor Augusto Cury, que parece que não tinha qualidade para aquilo. E eu acho engraçado porque eu estou tentando preparar um sermão chamado Complicado. E na cabeça do Jean, outro dia, ele deu um nó aqui na cabeça dele, ele disse, é complicado a gente pegar Abraão como exemplo da gente. Parece que não servia, porque o Abraão mentiu, e porque o Abraão transmitiu aquele espírito para a família dele. Então, são coisas que parece que são complicadas, e assim, parece que é complicado você somar que Jesus tenha escolhido um Pedro, um João, um Mateus, para fazer parte do seu apostolado. Parece que você não consegue entender. Mas eu queria só falar que Deus é um Deus de variedades. Ele trabalha de maneira esquisita e às vezes até complicada, que dá um nó na mente. E aí eu paro para dizer que 3 anos e meio de convivência com Cristo, parece que eles não compreenderam muita coisa. Não entenderam muito o significado da sua vida. E o Paulo, que nunca esteve com Jesus, nunca andou com Jesus, ele disse, eu recebi uma revelação. Ele disse, eu não conheci Cristo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então parece que através da visão, consegui captar mais, e esta é a verdade, deixa eu abrir isso aqui antes de, parece que eu vou cortando o sermão, mas ele entendia mais, ou ele entendeu tudo sobre o ministério de Cristo, tudo, a ponto de você ver que quem teve o privilégio, por isso já disse que Paulo é o mensageiro da primeira era, quem teve o privilégio de conviver, ser convertido de Paulo, sabia mais do que os apóstolos. Você não pode encontrar nos escritos dos outros apóstolos o que você encontra nas cartas de Paulo. Não é apenas de regra de vida, assim, você veja que Jesus vem e disse, as chaves do reino dos céus estão na sua mão, Pedro. Mas o que Pedro ensinou à igreja, ensinou sobre vestir, ensinou sobre dons, ensinou sobre a aparição do homem do pecado, o ministério do anticristo, sobre os mistérios que estão envolvidos na vinda do Senhor, sobre a transformação dos nossos corpos, o que Pedro ensinou? Você vai ver que a carta de Pedro e as cartas de Pedro, ele não entra nisto. E você vai ver que não precisava nem da gente dizer isto, de um homem como Paulo ter passado tanto na frente, porque nós temos aí um Pedro que escreve 2 cartas e um Paulo que escreve 14. Não foi Pedro que tomou a iniciativa de escrever, foi Paulo. O livro do Novo Testamento, que a gente pensa que é Mateus, por causa de uma ordem que fala do nascimento de Cristo. Não, a primeira carta, a primeira coisa escrita no Novo Testamento foi o livro de Tessalonicenses. E foi uma resposta de Paulo a uma pergunta feita ao povo de Tessalônica. Você não viu Pedro, ou Mateus, ou Marcos, ou os discípulos tomar esta iniciativa de colocar aquilo, de narrar os fatos. Então não precisava nem de Paulo, mas um convertido de Paulo, que nós estamos estudando aqui, chama Lucas, ele vai lá e empata com Pedro. Aliás, empata. Ele escreve 2 cartas, mas escreve 2 cartas dentro de uma visão tão transcendente, tão
grande, tão alta, que você não consegue ver isso nas cartas daqueles que eram chamados de apóstolos. Como, por exemplo, a narrativa dos fatos que ele faz a Teófilo. Por que Lucas ia escrever a Teófilo? Ponto primeiro, porque ele era discípulo de Paulo. Porque ele viu Paulo escrever. Mas por que ele toma certas decisões? Porque ele entendeu, ele captou a visão, ele olhou no seu mestre e viu a habilidade de Paulo. Agora, a pergunta que vem: você vê falar em algum momento que Paulo tivesse, ou que Pedro tivesse ganhado alguém para o evangelho? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um médico como era Lucas. Você vê que Paulo tinha uma habilidade muito maior do que a que teve Pedro. Paulo podia ir, por exemplo, a Filipos e ir todo sábado orar na beira do rio e falar com as mulheres que estavam lá lavando roupa. Mas Paulo podia sair de Filipos e chegar em Atenas e subir ao Areópago e ir discutir com os epicureus e os estoicos, os maiores filósofos do mundo. Ele tinha uma habilidade de transitar e chegar a escrever assim com maestria: eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Como é que Paulo ia chegar a ganhar os judeus se ele não tivesse o completo domínio do ensinamento judaico? Se ele não soubesse tudo sobre a lei, todas as ordenanças, tudo sobre os sacrifícios, todas as coisas ele sabia. E eu vou parar aqui para dizer que quem não gosta de estudar, não aprende a saber. Eu já ouvi muita gente dizer assim: eu não gosto de estudar. É a mesma coisa de dizer: eu não gosto de aprender. Eu gosto mesmo é de carregar carga. E quem gosta de carregar carga, não preciso falar não, né? Vou chamar o Padre Vieira, que disse que o jumento é nosso irmão. Acho que é irmão desse bichinho mesmo. Que gosta de carregar carga e gosta de cacete. Bichinho da cabeça dura. Então, quem não gosta de estudar, a primeira coisa, não gosta de aprender. E hoje é assim. Não precisa ser somente de sair, não, vou para a escola, porque a escola está poluída, ensinando muita coisa que não presta, como a internet está poluída, ensinando muita coisa que não presta. Mas, por exemplo, as pessoas vivem no atraso porque querem, porque se pegasse a internet, por exemplo, vou dar exemplo simples. Uma mulher que quer melhorar a sua arte de cozinhar, não tem nada mais fácil do que entrar na internet e falar: vou aprender a fazer tal comida, vou ensinar, vou aprender a lavar roupa, vou aprender o que você quiser, te ensina. Isso é o ato de aprender. Então, só não aprende quem não quer. Quem quer ser e continuar na ignorância. Então, você nunca vai ser um bom profissional, porque não pode parar para aprender, não gosta de aprender. Né? Nunca vai ser uma boa dona de casa, nunca vai ser... Exemplos assim, que não se tomam na vida. Então eu volto aqui para falar sobre a habilidade, deixa eu voltar sobre o assunto, e você vai ver que Paulo entrou em todos os assuntos. Mesmo não sendo casado, ele ensinou a ensinar filho, criar filho, ensinou a ser marido, ensinou a ser mulher, ensinou a ser crente, ensinou a louvar a Deus, ensinou a ter temor de Deus, ensinou a ordem do culto, ensinou sobre o uso dos dons, ensinou sobre a vida do Senhor, ensinou sobre tudo. Você não vê isso na habilidade dos outros. Nenhum outro pôde fazer e falar o que Paulo falou por causa do seu conhecimento. E, obviamente, o conhecimento era de um grau que ele podia e pôde, não é, fazer com que um médico viesse a se converter e, mais do que se converter, abandonasse a sua profissão para buscar minúcias do
da vida de Cristo. Abandonou a medicina para poder cuidar disto. E com maestria, como o seu mestre, que era Paulo, escreveu o seu primeiro evangelho, dando 38 detalhes que os outros evangelhos não dão. Você entendeu o que é a habilidade. Agora, você vai entender que os outros não foram capazes de fazer. E quando Lucas, resolve buscar as minúcias da vida de Cristo, a capacidade, a visão era tão ampla e tão maior do que aqueles que estavam e eram apóstolos antes. Eu gosto disto, porque, volto a dizer, Paulo não precisou do aplauso da igreja de Jerusalém. Paulo sabia o que era autoestima, que muita gente não sabe, que para fazer as coisas precisa ser elogiado por alguém. Você precisa aprender quem é você. Eu falei, gravei, está saindo hoje aí um vídeo nosso aí com o André, falei exatamente sobre isso. Eu não vim aqui para pessoas me perguntarem quem eu sou. Eu não vim aqui para que alguém me diga o que eu sou. Eu vim aqui declarar quem eu sou. Então Paulo diz: sou ministro de Jesus Cristo, não pela vontade do homem. Ele se declarou apóstolo, disse: e tem uma coisa, e se eu não sou para eles, eu sou para vocês. Vocês estão me entendendo? Ele não estava precisando de alguém bater palma, não. Parece que ele mesmo estava se aplaudindo. Eu sou o que sou. E eu falei isso aqui domingo passado. Eu disse: você precisa aprender a aplaudir a você mesmo. Você precisa olhar para o espelho, estar satisfeito com você. Eu sou filho de Deus, eu sou chamado por Deus, eu sou escolhido por Deus, eu sou predestinado. Deus me amou, Deus me chamou. Eu quero dizer, vamos bater uma salva de palmas para o nosso próprio chamamento, para aquilo que Deus nos fez ser. Então você começa a valorizar você. Você não vai viver daquela comiseração de dizer assim: eu não sou nada, eu sou um pobre, coitado, abandonado pelo mundo. Não, isso é brincadeira, gente. Chegou a hora de ser grande, de pensar no valor que Deus te deu. Ou você acha que Deus não te deu valor nenhum? Se Ele não te desse valor nenhum, Ele não teria descido da sua glória, Ele não teria vestido uma carne humana, Ele não teria se sujeitado a morrer, Ele não teria feito por você, sabe, o que você nunca entendeu. Porque Cristo, quando foi à cruz e morreu em nosso lugar, Ele tomou os teus pecados, e lá na cruz Ele foi abandonado. E por que foi abandonado? E Ele orou: Pai, por que me abandonaste? E Deus estava dizendo para Ele: porque você tomou o lugar do Marcos, porque você tomou o lugar do César, porque você tomou o lugar do Diego. Eu abandono você. Mas por que Ele estava tomando o nosso lugar? Para que nós pudéssemos tomar o seu lugar. Tem alguém aqui que sabe quem é Jesus? Então dê uma salva de palmas para Jesus nesta hora. A diferença é, Ele sabia o que estava fazendo. E as pessoas não conseguiram captar a visão. Então nós entendemos. A gente fica com vontade de pregar. Parece que eu venho assim, mas não quero pregar, não. Eu vou conversar, mas não dou conta. Esse é meu estilo. Mas é verdade. A gente começa a pensar que está na hora da igreja levantar a cabeça. Não é deixar que o diabo diga: você é um fracassado, você é um pobre, você é um derrotado, você não dá conta de vencer, você vai sucumbir. Está na hora de você dizer: quem é você? Eu sei quem eu sou. Sabe, ainda está na hora de você não aceitar estas acusações e estas insinuações do inferno. Está na hora de você se levantar e dizer assim, como disse aquele profeta que me foge agora, diz: ainda que eu tiver caído, eu vou me levantar. E ainda que eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Mas qualquer coisa vem e acaba com você.
Porque você não tem autoestima. Porque você não sabe quem é. Porque você não conhece a obra do Calvário. Porque você diz seguir a Cristo como os apóstolos estavam seguindo. Sem entender nada de onde você veio. Mas, Felipe, mostra-nos o caminho que nos basta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não viu até hoje, não? Não, mas escuta, para onde o senhor vai? Se o senhor me mostrar o Pai, então eu vou te seguir. Eu disse, você nunca viu o Pai, não. Eu estou aqui há tanto tempo com você, você nunca me viu. O que eles entendiam? E o que você entende de evangelho, de Bíblia e de vida cristã? Será que nós não pegamos o caminho errado e nos tornamos apenas meros religiosos? Ou legalistas, ou liberais? Mas nunca entendemos o nosso chamado, a nossa vocação. Por que estamos aqui? Nós estamos cheios de gente fanáticos. Fanáticos. Dentro da mensagem, tem uns que disseram que o William Branham é Deus. Era Jesus, batizou em nome dele. Outros o colocaram de uma maneira assim. Se eu falo, quer ver uma coisa? Se eu falar assim, ó, Jesus Cristo, alguém se escandaliza de eu falar Jesus Cristo aí? Fala para mim ver. Mas quando nós vamos nos referir a ele, a gente tem que falar o irmão Branham. Se eu falar Branham, diz, não. Está desrespeitando. Mas a Paulo eu digo Paulo. Entende o que eu estou dizendo? A coisa é tão grande que a gente parece que, sabe, engessou e glorificou e exaltou. Eu quero falar para você que nós precisamos ter essa consciência. Eu não estou subestimando, eu não estou menosprezando, eu não estou maldizendo ninguém. Eu estou dizendo que o fanatismo parece que toma conta e as pessoas não entendem. Mas quantos realmente entenderam por que Deus mandou um profeta? Não é para exaltar, não é para engessar, não é para ter esta visão religiosa, sabe? E levantar o irmão Branham a ponto de num culto se falar 300 vezes sobre o profeta e não uma vez, nem uma vez sobre Jesus. Nós viemos aqui foi exaltar a Jesus Cristo. Grita aí, Jesus é meu Salvador. William Branham não morreu por você, nem ressuscitou por você. Ele apenas foi usado para fazer você se tornar amigo de Jesus. A visão da mensagem foi tão distorcida pela incapacidade do homem de captar qual era o objetivo de Deus ter mandado um profeta, sabe? Era assim, eu vou colocá-lo aqui da mesma maneira que Paulo foi colocado diante de Lucas, para você olhar o que ele está fazendo e para você fazer bem feito. Não é você ser um relaxado, não entender nada. Eu quero que você olhe para o exemplo, copie, veja nas entrelinhas o que é viver. E o que é que você tem quando você vive aquilo. Isso é o que não se vê. Esta é a visão que não se capta. Então Paulo, ele viveu de tal maneira, ele entendia as coisas em profundidade, que os seus discípulos, tanto Lucas, como Timóteo, como Silas, que andou com ele, sabe, como Tito e tantos outros, sabiam muito mais do que os apóstolos de Jerusalém, que estavam aprisionados nas tradições do judaísmo. E não conseguiam se mover e não davam um passo adiante. E a coisa ficava emperrada, como está emperrada a própria mensagem no mundo. Porque a visão é uma visão de um monumento. Oh, que coisa boa! De um monumento. Sabe o que é um monumento? Essa igreja aqui é um monumento. Essa construção, esse projeto arquitetônico de concreto, de plástico, de cerâmica, de alumínio, de metal. Isso é um monumento. E Deus não está atrás de monumento. Deus está em movimento. Sabe? Deus tinha um tabernáculo de lona no Velho Testamento e se movimentava. O dia que se transformaram em um templo em Jerusalém, a coisa engessou. Então o lugar para se adorar é Jerusalém.
Deus não se move mais. E você vai ver que Deus vai permitir que o templo caia, seja destruído. Deus vai permitir que aquilo que morava naquele templo se mude. Então a gente precisa parar para ver que essas mudanças estão aí diante de nós como exemplo. E até hoje os judeus estão ainda lamentando e querendo que se reconstrua um terceiro templo. Olha, eu vou dizer para vocês aqui bem claro, olha para mim, o dia que aquilo for construído o terceiro templo, nós já estamos lá em cima dançando, participando da ceia do Cordeiro. Nós não vamos ter uma visão num templo. Eu quero tirar a sua visão de uma igreja. Eu quero que você sinta que você é a igreja e que Deus não quer um monumento. Deus quer você em movimento. Você vai terminar o culto, esse monumento vai continuar aqui. Ele não se move. E talvez você queira virar um católico que vai passar aqui na frente e fazer. Quando você passar aqui na frente do tabernáculo. Por quê? Por que o católico faz aquilo? Porque ele acredita que lá dentro daquele templo está a hóstia consagrada. E lá então, Deus está naquela hóstia. Para aí, gente. Nós precisamos entender que Deus não habita nestas paredes. E Deus escolheu um lugar específico para viver. E para movimentar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E não é só para a direita e para a esquerda, não. É para cima também. É um movimento de águia, de voar, de estar mais alto. Tem alguém aqui que quer subir, quer voar, quer estar mais alto, quer estar numa posição de destaque? Gente, a gente precisa de ter isso na mente. Sabe, voar. O irmão Brana contou a história da pombinha, que quando o exército alemão cercou o exército americano e metralhou e disse, vou destruir tudo. E o soldado disse, mas eu tenho aqui alguém que leva uma mensagem. Esse alguém que leva uma mensagem está aqui. Ele está aqui nesta casa. Você acredita que o Espírito Santo está aqui nessa casa? Você acredita que ele está se movendo aqui entre nós? Ele estava lá dentro de uma mochila, mas ele vai sair da mochila. Ele vai ser colocado em ação. O Espírito Santo quer agir. Ele quer se mover. Parece que eu não estou pregando para você, estou pregando para alguém ali. Ali fora, alguém. Ei, o Espírito Santo quer se mover. O Espírito Santo vai ser solto. O Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai levar uma mensagem lá em cima. O Espírito Santo vai te colocar numa posição muito mais alta. Ei, você está aqui. Só queria que você lembrasse, irmão Branham está contando uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você está pensando na história. Eu não estou pensando na história. Eu estou pensando no detalhe. O que ele está dizendo? Estava dizendo que quando você estiver metralhado e o diabo te botar no chão e meter bala em cima de você e você não ter condição de nem levantar a cabeça, se lembre, ainda tenho aqui na minha mochila alguma coisa que pode chegar no céu, levando aqui um pedido meu. Tem alguém que tem algum pedido para fazer aqui hoje? Parece que nós estamos levando aqui a mensagem da semana, a abertura da semana. Eu tenho alguém comigo que o mundo não vê, que o meu inimigo não percebe, que vai levar no céu um recado meu. Então o soldado pegou a pombinha e soltou. E amarrou uma mensagem. E na mensagem, por favor, fique assentado, só se levante se você tem esta mensagem para mandar para cima. Se não, pode ficar quietinho aí, não estou pregando para você. Estou pregando para quem tem uma mensagem para ser mandada. Para o Espírito Santo que intercede por nós, chegar lá com esta mensagem. Escute bem o que eu estou dizendo. Ele escreveu assim,
Escute. Nós estamos aí no primeiro dia da semana. Se não receber reforço, terei que me entregar, ou então vou ser esmagado. Eu não mandei você se levantar, eu mandei você mandar a mensagem. Eu disse para você o que é que estava escrito, e é o que está na minha boca. Será que está na sua boca? Eu estou precisando de receber um reforço. Alguém aí para gritar: eu estou precisando de receber um reforço, ou então vou ter que me entregar e vou ter que me dar por vencido. Espera, eu quero que você saiba que o diabo está vendo. O diabo está vendo. Os alemães viram quando a pombinha voou. Ele está ouvindo a sua oração. Sabe se você está orando mesmo, ou se você está sempre apenas fazendo o que eu estou te mandando fazer. Mas se há no seu coração um desejo, pode ter certeza, a bala vai comer em cima de você. Mas você já está em movimento. Você já saiu da mochila. O Espírito Santo está voando, levando a sua mensagem. Nós estamos aqui, gente, é hora de voar, é hora de voar. É hora de subir, é hora de subir. É hora de ser grande, é hora de entender o que é que você tem. A história diz que quando os alemães viram a pomba voar, eles meteram bala. Pá, vou derrubar, vou acabar. Eles estavam com a cara no chão, agora já estavam no ar. Deus é um Deus de movimento. E agora, enquanto a pomba estava voando e a bala estava tentando atingir, uma raspou as asas da pombinha. Raspou. É aquele negócio assim de... Deixa eu falar assim, o diabo quase conseguiu, mas escapei. É aquilo que o salmista disse: o laço rebentou. Tem alguém para dar um grito aí e dizer obrigado, Senhor? Aquilo foi o quase. Raspou a asa da pombinha. Eita, vamos lá. Eu estou dizendo que é hora de se movimentar para cima agora. Hein? Está na hora de elevá-lo. Talvez você não esteja preparado para receber essa mensagem nesta manhã. Mas esta é a verdade. Deus quer que você se mova. Deus te deu asas como águia, você pode chegar lá em cima. E as balas das metralhadoras alemãs só tem até um ponto para chegar. O diabo vai perseguir sua vida até um determinado ponto, mas vai chegar um momento que você fica muito mais alto, que as balas não podem mais te alcançar. É este lugar que Deus quer levar você. Já viu o salmista dizer assim: esconda-me no mais profundo do teu pavilhão, até que a tempestade passe. Alguém viu isso aí na Bíblia? Era a história de Davi, não é? Ou é a sua história? Tem alguém querendo subir e estar num lugar tão seguro que nenhuma bala te alcança mais? Então comece a se movimentar. Sentar. Então nós temos uma visão diferenciada. Não é a visão de tornar um alvo para Satanás. Fica aí parado. Vire uma estátua, vire um monumento para você ver. Você vai se tornar um alvo fixo. Você não tem nem que mexer. Diabo, não tem nem que fazer pontaria. Eu vou derrubar ele agora. Quando você está em movimento, para a direita, para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, ele disse: eu agora tenho que mirar nele. Pode mirar. E agora, quando ele pensa que vai mirar você, você levanta.
Você levanta o seu voo, sua oração vai embora, o Espírito Santo vai intercedendo. Você não é mais um alvo fixo, você está em movimento. Deus está o tempo todo se movimentando. Mas qual era a visão da igreja que iniciou-se no primeiro século? Eu estou muito longe de chegar aqui, sabe? Qual era a visão? Por que Lucas escreve dois evangelhos? Por quê? Por que ele escreve duas vezes a mesma pessoa? A visão de Lucas, materialmente falando assim, não, eu estou escrevendo ao excelente Teófilo, porque ele é um homem culto, ele é um centurião, ele tem 100 famílias atrás dele, e se eu conseguir Teófilo, eu tenho a oportunidade de conseguir mais 100 famílias, que diríamos 200, 300 pessoas, 400, eu não sei quantas pessoas tinha cada família. Mas eu estou com a porta aberta para chegar lá, porque essa era a visão de Paulo. Era de crescer, era de ver o evangelho se expandir, sabe? E mesmo Jesus não tendo aparecido para ele, disse, ei, vá por todo mundo e prega o evangelho. Apareceu para Paulo para falar isso? Não. Mas apareceu para Mateus, para o Pedro. E por que eles estavam em Jerusalém? Por que eles não se moviam de Jerusalém? Porque nunca captaram a visão. Jerusalém tinha uma ordem. Vá, fique em Jerusalém até. Não era definitivo. Eu tenho uma curiosidade. Para um pouquinho, Diego, Francisco, vocês que pregam. Escuta, irmão. Escuta, me diga uma coisa. Jerusalém é um lugar tão importante. Para as 3 maiores religiões do mundo, Jerusalém é a capital mais cobiçada. Jerusalém é a capital preferida, está lá a mesquita de Omar, lá na esplanada do templo. Sabe por quem? Construída pelos muçulmanos. Por que os muçulmanos estão brigando por Jerusalém? Por que eles brigam por Jerusalém? Por que os judeus também brigam por Jerusalém? E por que a igreja não se movia de Jerusalém? Agora a pergunta é curiosa. E por que Jesus não quis nascer em Jerusalém? E por que Jesus não quis viver em Jerusalém? Eu posso até antecipar e dizer, você quer saber de uma coisa? Ele não nasceu em Jerusalém, ele não viveu em Jerusalém, nem para morrer ele quis Jerusalém. Você diz, ele morreu aonde? Leia, Paulo sabe. Pedro nunca falou, Mateus nunca falou, mas Paulo falou. Hebreus 13, saindo, pois, a ele fora da cidade. Ele não quis viver nem morrer em Jerusalém. Quer que eu leia para você? Vamos ver? A gente parece que olha para Jesus e não vê nada. Mas como é que Paulo captou isso? Vamos ver Hebreus 13? Aleluia. 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 Verso 12. Por isto também Jesus, escute, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Olhe agora a expressão de Paulo. Saiamos, não é entremos. É saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Aí Paulo captou, se Cristo não quis viver em Jerusalém, crescer em Jerusalém, morrer em Jerusalém,
por que que eu tenho que voltar e ficar em Jerusalém? Os muçulmanos, seguidores de Maomé, diz que Maomé, seu corpo foi colocado lá em Meca, mas que foi transportado para Jerusalém, aonde está construída a mesquita, e que lá da mesquita foi assunto ao céu. Então, para eles, aquele é o lugar de onde Maomé ascendeu. Pode ler aí no dicionário, no Google, vá lá, você vai ver. E aquilo é sagrado para eles. Os judeus têm um apego a Jerusalém, começando porque o pai deles, Abraão, foi sacrificar Isaque lá em cima do monte, e quando chegou em cima do monte, o anjo interviu e disse, não faça tal, e aquele era o lugar onde Deus haveria de sacrificar, pediu para Abraão e fez a intervenção. Ele disse, este lugar é sagrado. Davi, quando mandou enumerar as tribos, e Deus veio para destruir Jerusalém, parece que é o apego de Deus com Jerusalém. Mandou foi um anjo com uma espada desembainhada para destruir. Davi correu e disse, não, o povo não pecou não, quem pecou fui eu, mate-me a mim e minha família. Mas deixa Jerusalém. E aí a Bíblia diz que Davi comprou aquele lugar e ali naquele lugar ofereceu um holocausto. E mais tarde, Salomão fez um monumento em cima daquele lugar. E os judeus até hoje, eles não têm o controle do templo. Eles têm o resto dos muros que sobraram da destruição do templo, que Jesus olhou para Jerusalém e chorou e disse, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Ah, se tu conheceres a tua hora. Quero dizer que não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. E ainda que Vespasiano, e ainda que o general Titus dissesse para não destruir o templo, Jesus tinha dito que o templo ia cair e que Jerusalém seria destruída. Vocês estão me entendendo? Agora eu gosto disso. Jesus ama Jerusalém. Ele botou o nome na nova cidade de Nova Jerusalém. Mas ele quer desapegar você das coisas desta terra. Quero que você entenda que Deus não está fixo e parado num lugar. Deus está em movimento. Diga aí, Deus está em movimento. Vou só mostrar para você que quando terminar este culto, esta casa vai continuar aqui, mas você vai sair. Um para uma rua, outro para outra, um para um bairro, outro para outro. E Deus vai estar em movimento nesta semana, mas esta casa vai ficar aqui no mesmo lugar. Então, qual era a razão pela qual? Deixa eu voltar. Os maometanos querem Jerusalém, porque Maomé saiu de lá. Os próprios judeus têm uma história com Jerusalém. Davi venceu os jebuseus, construiu aquele lugar e fez dali a sede do seu governo. E vem todas as outras coisas que eu já citei aqui. Mas o cristianismo ficou em Jerusalém quando o seu mestre não viveu em Jerusalém. Quando Jerusalém foi o lugar que o sentenciou. Eu quero falar abertamente aqui nesta manhã que Jerusalém é um lugar de sentença, de confusão, de pobreza, de miséria, de dor e de sofrimento, de gente fanática. Fanáticos sempre viverão assim. Eles estão prontos para matar pela religião. Porque o cristianismo não cumpriu a visão de Jesus, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Hã? De quê? Mas a pergunta que se segue, o que é poder sem conhecimento?
O que fazer com o poder? Veja só a visão de Pedro. Eu posso, eu não tenho ouro, não tenho prata. Porque lá em Jerusalém só tinha pobreza. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma coisa que eu tenho, poder. No nome de Jesus, levanta e anda. Foi assim ou não foi? Na porta do templo, foi assim ou não foi? Mas por que ele não pegou o poder que tinha e disse, agora eu vou de vilarejo em vilarejo, porque meu mestre não parou. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, ele foi a Samaria, ele foi a Betesda, ele foi em Cafarnaum, ele foi em Caná da Galileia, ele foi para visitar os gadarenos do outro lado. Mas por que Pedro ficou em Jerusalém? Tinha tanto poder, e por que não usou esse poder? Fazendo o que o mestre fez e pediu para fazer. Eu quero que você saia de cidade em cidade e leve este evangelho ao redor do mundo. E por que não fez? O que fazer com o poder que nós temos? Sabe? Quando não temos o entendimento, o conhecimento para usar o poder. Mas sair para aqui, fazer o quê? Sabe o que ia acontecer? Aconteceu o que aconteceu. Quantos aqui já me ouviram dizer que uma igreja que não evangeliza, ela morre? Por que morre? Porque muda um, porque desvia outro, porque morre fisicamente, a igreja faz... Será que eles não entenderam isso? Então olha a igreja de Jerusalém. Poucos dias depois de ter recebido o poder, levantou uma contenda entre as viúvas dos judeus e as viúvas dos gregos. Sabe o que estava acontecendo? Briga dentro da igreja. Cadê o poder? O que o poder faz? E aonde estavam os discípulos? No meio da briga. O povo quer colocar a gente nessa situação. Poucos depois, um homem judeu que morava no Chipre, chamado José, vende a sua propriedade. E por causa da pobreza que estava em Jerusalém, ele vai lá e bota a sua herança na mão dos apóstolos. Vá, para o povo não morrer de fome. Sempre isto foi a história de Jerusalém. Ele trouxe seu dinheiro, botou na mão dos apóstolos e distribuiu. Aí um tal de Ananias e a sua mulher Safira, viu o exemplo daquele e disse, bom, eu vou dar. Eu não vou dar tanto não. Eu conheço esse tipo de gente, que tem dó de entregar. E Pedro falou para ele, ô mentiroso, filho do diabo, você está querendo mentir ao Espírito Santo? Se você tivesse ficado com o seu dinheiro, eu nunca tinha pedido seu dinheiro. Você podia guardá-lo para você. Mas ele foi lá e veio com uma mentira, trouxe um pedaço. Eu conheço gente que dá pedaço de dízimo, ele acha que está dando dízimo. Mentiroso! O que estava acontecendo em Jerusalém? Esse tipo de comportamento. E daqui um pouquinho, entra o Ananias e disse, eu vendi minha propriedade, portanto, está aqui. E Pedro olhou para ele e disse, por que você está mentindo? Você está mentindo? Você vai morrer. Olha a igreja de Jerusalém, estava crescendo? Não, estava diminuindo. E daqui um pouco, morreu sua mulher, entrou sua mulher e a sua morte. Problemas, brigas e mortes. E Jerusalém se tornou o epicentro dessas controvérsias. Qualquer problema que tinha, vamos correr lá para Tiago, para Pedro, resolver o problema. Faziam alguma coisa? Não. Mas o Paulo captou a visão, porque Jesus não apareceu a Paulo, não foi em Jerusalém. Foi na estrada de Damasco. Ou foi em Jerusalém? Não. Foi na estrada de Damasco. E Paulo disse, mas Paulo vivia em Jerusalém. Ele podia ter aparecido para Paulo em Jerusalém. Foi lá em Jerusalém que Paulo consentiu na morte de Estevão. Mas Deus o encontrou fora de Jerusalém. E disse, ô Paulo, eu quero dizer para você que você está fazendo um serviço errado. Você está me perseguindo.
Vai ser ruim para você, o negócio vai ficar meio complicado, se você não mudar de rumo. E ele cai, fica lá no chão e vai para a casa de um homem lá e passa 3 dias sem comer, sem beber e começa a orar. E começa a orar, e quando ele está orando, o Espírito Santo falou ao coração dele, mas enquanto ele orava, o Espírito Santo falou ao coração de um Ananias que estava com medo de Paulo. Ei, vai lá orar na rua direita, porque tem um homem lá que está orando. Manda o Jean, manda o Francisco, manda o Miguel, manda o Diego, eu mesmo não, estou fora. O homem está matando e assolando. Ele disse, não, você não entende, aquele homem é um vaso escolhido, eu tenho preparado desde o ventre da sua mãe, e ele vai levar este meu nome, sabe, não é apenas para Jerusalém não, ele vai levar o meu nome diante dos reis da terra. Mas que inveja desgramada causou no coração dos que moravam em Jerusalém. E o Pedro falou, mas Deus nunca me falou a respeito de Paulo. E por que Deus tinha que dar satisfação para Pedro? E ele se converteu. E a tendência é, vou jogar no canto. Ei, e pode jogar. E Paulo não estava nem aí. Vai chegar a hora. Eu disse, vou repetir, vai chegar a hora. Você ouviu mesmo? Vai chegar a hora. Chega a hora para um Jefté, que os irmãos dele não queriam nada com ele, porque ele era filho de uma prostituta, não era filho do legítimo, do casamento, fica lá fora, mas chega a hora que o nó arrocha, que não tem homem para bater de frente. Você tem que entender, eu ouvi esta pergunta ontem, o que você faz com as adversidades da vida? Ele disse, o que eu faço? Eu faço o que o rio faz. E o que o rio faz quando acontece e tem um obstáculo no caminho dele? Ele bate de frente. Se ele não dá conta de abrir uma passagem, ele faz a volta, mas o caminho dele ele vai seguir. Eu quero dizer para você que esta é a nossa vida. Os problemas que vierem no seu caminho, não seja covarde, não, bata de frente, tenha coragem. Ou você vai fazer um caminho por ali, ou você vai fazer a volta, mas você vai terminar vencedor. Ora, se os apóstolos não me querem, acabou minha vida? Não, ele deu a volta. Ele deu a volta, e daqui um pouquinho ele estava na Antioquia, e daqui um pouquinho o Espírito Santo veio. Ei, o Espírito Santo está aqui nesta manhã. Não é para você, o Espírito Santo está aqui nesta manhã. Separa para mim Barnabé e Saulo. Eu tenho uma obra para eles fazerem. Ia começar. Eu estou dizendo, vai começar. Aqueles que não querem, não podem enfrentar, os frouxos, eles vão ter que ver alguém enfrentar. Vai começar, ei, vai começar. Começou com Jefté, começou com Paulo, vai começar com esta igreja também. Vai começar com você também. Tem alguém aqui disposto a enfrentar o que vier no seu caminho e dizer, nós vamos vencer. Não é para você não. Eu estou perguntando se tem alguém que se dispõe aí. Ei, ponha-se de pé, tenha coragem de se levantar pelo menos do banco. Tenha coragem de dizer, ei, pode contar comigo porque nós vamos. Eu queria só perguntar, tem alguém que tem coragem de abrir a boca e dizer, chegou a minha hora. Pode ficar em pé ou pode sentar, você que sabe. Só tem uma coisa, o Paulo disse, o negócio agora é comigo, mas você vai apanhar. E o que tem isso? Eu não sou a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém estava lá, todo mundo encolhida, e é necessário, vou falar uma coisa aqui, é necessário você aprender
aprender com exemplo, muito mais do que com palavras. Aprender com o exemplo de um Jó, que tem boi, que tem ovelha, que tem filho, que tem casa, que tem estabilidade, que tem respeito pelos os jovens, os príncipes, as pessoas o respeitavam, e o dia que caiu tudo, ele aprendeu. Ele disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está na hora de aprender com as adversidades. Quando alguém te aplaude, glória a Deus. Quando alguém te critica, quando um problema surge, hein? Acabou você, acabou sua fé, você mingou, vai para dentro do buraco. Não foi assim que Jó agiu. Jó disse para sua esposa: se Deus deu e nós louvamos, por que quando ele tomou nós não louvamos? Deus quer ver gente que sabe o louvar em todas as circunstâncias da vida. Não importa o tamanho das adversidades, aprenda a dar glória a Deus. O que eu disse mesmo? Quando Deus fechar uma porta, dê glória a Deus. Quando Deus abre uma porta, mas Deus me abriu esta porta e eu consegui. E quando Ele fecha? Vamos celebrar aqui nesta manhã? Eu estou perguntando, tem alguém aí pronto para essa mensagem? Tem alguém pronto para viver uma nova fase? Tem alguém pronto para levantar a cabeça? Tem alguém pronto para recomeçar? Não importa o tamanho das adversidades, eu quero dizer para você que a hora está chegando, a hora está chegando, a hora está chegando, eu vou repetir, a hora está chegando. Esse negócio de gente pensar que Deus vai dar o ombro para você chorar, você se enganou, meu bem. Deus vai te dar um empurrão. Bora! Bora! Deus não gosta de gente frouxo. Não é porque você passou por um problema, não. Escuta aqui, Deus não quer ver gente frouxo, não. E é assim, os problemas vêm e te amedrontam. E você diz: não, mas escuta, pastor, o irmão Bruno pregou a mensagem: se você não tiver medo, você vence o teu câncer. Eu quero dizer para você que medo você sempre vai ter. Você pode até ter medo, mas você precisa ter coragem. O medo está aqui, mas a coragem diz: mas eu vou vencer. Eu vou encarar, eu vou sair, eu vou subir, eu vou mover. Eu não vou parar, nada vai me parar. Será que tem alguém aqui para dizer? Aí, o Paulo sai e começa a dar a volta. Mas escuta, quando ele começou a dar a volta, pode ter certeza, não era como hoje que pegaram o WhatsApp e já mandaram a notícia para Pedro: ó, o Paulo vai começar. Demorou mais uns dias. Demorou mais uns meses. Eu não sei quanto tempo demorou, mas a notícia chegou em Jerusalém. Sabe o Saulo? Sabe? Ele está no meio do mundo. Não é como era em Jerusalém naquele tempo, hein? Não era como era naquela época. Acho que estão saindo aí. Quando terminar o culto, vão gritar: ei, saiu uma mensagem lá em João Pessoa hoje. O povo lá está sendo preparado para se movimentar. Ei, o povo lá está sendo preparado para fazer alguma coisa. O povo lá está numa expectativa. Tem alguém numa expectativa que algo grande vai acontecer? Algo grande vai acontecer na história da tua vida. Tem alguém aí com essa expectativa? Levante a mão e abra a boca e dê um glória a Deus bem alto. Você deu porque eu mandei você dar. Tem alguém para dizer aí: algo grande está se movendo e eu vou me mover também. Os que gostam de, como é que chama? Aqueles que correm atrás, matou até a Diana lá, como é que chama lá?
fazia aqueles jornalzinhos, paparazzi. Paparazzi? Tem os, tem os paparazzi da vida que vão correr com a notícia aí, ó. O povo de João Pessoa está esperando algo grande. E nós não vamos correr da notícia, não. Nós vamos gritar, estamos esperando algo grande. E o Paulo vai para Filipos e é preso. O que tem isso? Ué, eu fui preso? Só porque eu fui preso? Não, mas tem mais para acontecer. Depois que ele foi preso, tomou uma surra. E agora eu acabei, porque, olha, minha vida era tão boa. Eu pensava que o negócio era tão fácil. E agora é só dificuldade, prisão e cacete. E ele cutucou no Silas, que estava com ele naquela viagem, e disse, vamos começar um louvor? Alguém com problema aí? Deixa eu gritar com você. Vamos começar um louvor. Gente, eu já preguei para gente que quer realmente louvar. Não é esses foguinhos de palha que começam assim, não. Eu gritei, será que tem alguém aqui que quer começar um louvor na sua vida? Por que ele estava preso? Porque o diabo se manifestou. E porque o diabo se manifestou, ele tinha que murchar? É isso que eu estou dizendo. Quando uma porta se fechar e você achar que o negócio está ruim, comece a louvar. Comece a cantar. Ei, o negócio está fechado. Sabe por que está fechado? Porque o diabo se movimentou. O negócio ali, o diabo não gostou do que eu fiz. Eu expulsei um demônio aí de uma mulher ali, deu um prejuízo danado e agora o diabo se movimenta. Não, pode começar a cantar. Está se movimentando, pode se espernear. Ei, está achando ruim, mas você vai apanhar. Mas eu vou ver a vitória acontecer. Eu quero gritar nesta manhã que algo grande está para sacudir sua vida. Algo grande vai abalar as potestades do inferno. Algo grande vai libertar você das cadeias que te prendem, das paredes, das separações, hein? Algo grande está a caminho. O Paulo começou a louvar e cantar. E os presos estavam lá de lá dizendo, esse é doido, esse é maluco, está todo cheio de paulada, e está cantando, hein? Esse é doido, esse é maluco, esse é doido, diga aí, você é doido? Pergunta para o seu irmão aí, você é doido, hein, rapaz? Você é doido? Você está ouvindo uma mensagem de um doido hoje nessa manhã? Será que você é doido, rapaz? Hein? Você é doido? Eu acho que ele é doido. Ele é doido, em vez de ele estar chorando, reclamando, ele está cantando, ele está glorificando a Deus. Ei, tem alguma coisa aí? Pergunta aí, tem coragem de gritar aí, ei, você é doido, César? Mas a loucura de Paulo se tornou da admiração daqueles que não fazem nada. Porque dentro de poucos minutos a cadeia começou a tremer. Ei, vamos fazer esse ambiente aqui tremer nesta manhã. Será que tem alguém aí para levantar a voz? Se depender de você, esse ambiente vai tremer aqui nesta manhã. Ei, será que vai tremer mesmo? E o ambiente começa a tremer, e se ouve os barulhos das grades. Tem alguém ouvindo o barulho de grades caindo aí? Ei, há uma libertação total em curso. Há uma libertação total em curso.
Há uma libertação total em curso. Há uma libertação total em curso. Você começou a ouvir o barulho das grades. Ferro com ferro. Vai batendo, mas daqui um pouquinho, não foi só as grades não, daqui um pouquinho o terremoto aconteceu, a cadeia caiu. Mas nós estamos presos. Preso o quê? O anjo não vai começar e largar pela metade não. Deus vai soltar. Não é para você, eu estou dizendo, Deus vai soltar. Deus vai libertar. Deus vai completar. Tem gente sendo chamado para sair da cadeia aqui desta manhã. Cadeia da doença. Ei, é hora de quebrar o ciclo da doença. É hora de quebrar as células doentias. É hora de largar as heranças familiares para trás. É hora que nenhum DNA que você trouxe lá da sua família vai continuar na sua vida. Pelo poder do nome de Jesus, eu te liberto aqui nesta manhã. Acabou aquele negócio de dizer, você vai no médico, ei, seu pai era diabético? Tem algum diabético da sua família? Que vá para o inferno, diabetes. Tem alguém dizer, vai para o inferno, diabetes. Eu não herdei essas coisas não. Eu não herdei isso, eu conheço um Jesus que foi no meu lugar no Calvário, e era um sangue puro, não tinha doença, ele levou, foi minhas doenças. Eu vou viver uma vida saudável. Diga aí, eu vou viver o melhor da vida. Aí eu sei por que é isso. O irmão Branda falou assim, tá vendo aquela mocinha rebelde? Olha a avó dela. A avó dela era uma bailarina, não submetia aos seus pais. E eu tenho que ser? Está quebrado. Está quebrado. Você não tem que carregar informações erradas da sua vida, não. Está quebrado aqui nesta manhã. Espírito de mentira, espírito de adultério, espírito de gente falsa, espírito de doença. Estas coisas não podem permanecer na sua vida. Tem alguém para dizer aí, eu recebo isto para mim. Aí o outro disse, não, teu pai era assim, começava um negócio, desanimava e quebrava. Ah é? Quer dizer que eu vou ser desse jeito? Vou nada. Sabe? Vou nada. E alguém vai dizer, eu até conheço aquele crente, um dia ele é muito fervoroso, outro dia ele está parecendo um pica-pau lá embaixo. Diga não, eu vou viver nas alturas. Você que eu estou com vontade de pregar hoje de manhã. Ei, se em algum momento você me ver descer, é para deixar um testemunho para você. Só isso. A águia desceu e escutou um esquilo. Você não é de nada, você é um porqueiro. Você está no mesmo nível do que eu. Olha a minha situação, olha a tua. Você não é coisa nenhuma. Falava e corria, se escondia no toco podre. Cá. Eu ia dizer uma coisa bem feia aqui. Vai embora, sem vergonha. Esconda a sua cara dentro das suas coisas podres aí. Espera aí, rapaz. Bota essa cara para fora. Mas ele tinha medo da águia. Ele falava, corria, se escondia no meio dos podres. Está na hora de botar a cara para fora que eu vou pegar você e vou rasgar você. E vou levar você e vou soltar você. Eu vou fazer uma festa lá em cima com você. Cabra covarde. Daqui um pouquinho a águia olhou e disse, sabe, eu não vou dar nem resposta para esse esquilo.
Essa cara de sem vergonha aí que não merece nada, sabe? Fica aí com conversinha mole pelas costas aí. Sabe de uma coisa? Eu tenho duas armas. Eu tenho o Velho e o Novo Testamento aqui, e eu vou dizer, eu sei que eu tenho 670 promessas para viver este dia, e eu não vou perder meu tempo com besteira não, eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida. Eu não quero nem dar respostas, mas era assim o Paulo. Então ele não estava preocupado. Daqui um pouco ele deixa uma igreja plantada lá em Filipos. Aí ele vai para Tessalônica, pedra, pau, papo. Ele diz: o que tem? Vou deixar plantado aqui. Vou precisar disso aqui. Gente, eu não arranhei meu assunto. Eu volto hoje à noite para poder falar sobre os dois evangelhos. Eu não arranhei nenhum assunto, nem entrei. Eu só quero mostrar para vocês que visão é esta de Lucas. Por que, sabe, seguir Paulo? Que exemplo ele estava copiando para viver? Por que abandonou a sua própria profissão para ver algo muito maior do que aquilo? Enquanto não, você fica adulando o crente. Não, irmão. Ora, mas eu não sei nem orar, sabe mesmo não. Irmão, você precisa de ler sua Bíblia. Ah, pastor, me dá um cansaço, eu nem pego nela. Eu sei. Enquanto isso, você só vai ser gente adulado, só faz as coisas. E aí você vai fazer uma coisa, sabe que eu tenho muitos mil projetos aqui na minha vida, sabe que eu não tenho nem tempo para isso. Você não é de nada. Você não passa daqueles que ficaram em Jerusalém na inércia, de braço cruzado, dizendo: nós temos a mensagem, e vivendo a miséria. E vivendo a pobreza, e vivendo as brigas, as discussões, os parágrafozinhos que vai e volta todo o tempo, que não resolve nada. Mas o Paulo chegou e disse: mas é tão simples? Vocês não sabem? Não, eu vou dizer para você como é que as coisas funcionam. Ele foi lá e ordenou: olha, o culto é assim, a ceia é assim, as mulheres são assim, os homens são assim, os dons são assim, a vida do Senhor é assim, o arrebatamento é assim. Ele sabia. Sabe? Ele sabia o que era diácono, ele sabia o que era presbítero, ele sabia o que era de cidade em cidade ter alguém que pudesse confiar, ele sabia. Mas a igreja de Jerusalém, o que ela sabia? Discutir, brigar. Leia Atos. Você vai ver Lucas relatar lá o que aconteceu durante todo aquele tempo. Então a gente precisa entender que nós estamos olhando uma Bíblia que parece que o mundo nunca leu. Mas eu já li a Bíblia 500 vezes e não aprendeu nada. Isso é para os que leem. E os que não leem vivem no vácuo. Eu vou lá, o pastor sabe. Que pastor sabe? Deus quer saber o que você sabe. Qual é a tua visão? O que você captou? Não vá viver, não, olha para mim. Então olha para mim. Vê se você consegue pelo menos seguir meu exemplo. Então eu quero... Eita lá, 11h30 já. A gente tem culto 5 da tarde. Vou soltar vocês. À noite eu termino. Tá bom? Deu para pegar? Dá para pegar? Dá para embalar a semana? Será que já dá? É? Ou preciso pregar mais 3 horas aqui para ver se você, quem sabe, capta um sermão? Pelo menos uma linha. Pelo menos uma frase. Leva só isso no coração. Eu vou enfrentar. Se eu tiver que contornar, mas eu vou vencer. Levanta a sua mão agora.
Levante os seus olhos agora para Jesus. Aleluia. Olha para cima. Não olha para baixo. Não, você não é porco não, para ficar olhando para baixo. Não, olha para cima. Olha para Jesus. Ele subiu ao céu. Olha para ele agora. Deixa a sua fé ser elevada. Deixa a sua fé transcender agora. Passar pelas estrelas, pela lua, pelos planetas, chegar ao trono da graça. Deixa a tua fé vazar agora as dimensões e saia destas dimensões humanas, destas limitações do tempo, do espaço, e diz: eu sou muito maior, eu sou eterno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não estou acomodado dizendo eu sou da mensagem, eu tenho poder. Não, não, isso não é nada. Você está vendo as pessoas viverem como eles viveram em Jerusalém. William Branham disse: um poder sem caráter é diabólico. Um poder sem entendimento não vale nada. Você vai fazer é muita bobagem, muito desastre. E é o que estão fazendo com esta mensagem poderosa. Agora, abra sua boca com sabedoria, com convicção, com certeza, com fé, e diga, e nós vamos para casa, e diga: pela graça de Deus eu sou o que sou. Diga com a sua boca: Deus não me chamou para a derrota, nem para o fracasso. Deus me chamou para uma visão maior e para uma vitória extraordinária. Diga com a sua boca: a minha hora está chegando. Aleluia. Eu vou despedir o teu povo, porque eu acredito, eu acredito, eu, não esta carne do César, mas eu lá dentro, o César, o homem interior, aquele que não chama César, chama Jesus. Aleluia. Jesus acredita na sua libertação. Jesus acredita na obra que Ele fez por você. Jesus acredita que você é vencedor. Jesus acredita em você porque Ele te escolheu. Ele colocou seu nome no livro da vida. Isso não é descrédito, isso é crédito. Pai, a minha oração nesta manhã é somente isto: não permita que nenhuma destas palavras que foram pregadas aqui sejam deturpadas, ou que não faça efeito na vida destas pessoas. Eu oro e entrego a vida de todos em tuas mãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou terminar esta escola maravilhosa ouvindo o teu povo te louvar e te exaltar e te agradecer pelo aquilo que o Senhor já fez por nós. E a vitória já está garantida, e os céus estão nos esperando, e a nova Jerusalém está de portas abertas, e os anjos estão prontos para cantar uma canção na nossa recepção. Não é para você, não é para você. Quem tem anjos para cantar, esperando você chegar, não espera ver um morto chegar lá não, espera alguém que tem vida, e todos que têm vida, louvem ao nome do Senhor.